O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, eles as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Prezado Padre André, prezado Padre Fernando e prezados irmãos e irmãs, já estamos na véspera da grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E o nosso tema hoje é sobre a terceira promessa. Diz Jesus a Santa Margarida que a todos nós Ele consolaria em nossas aflições. Creio que esta promessa é apenas um lembrete, porque este consolo de Jesus Cristo já foi muito evidenciado no Evangelho. Temos várias passagens, mas quero com vocês meditar duas delas. A primeira se encontra no Evangelho de São João. Jesus está pregando para a multidão, já está ficando tarde, e a multidão não tem para onde ir, não tem o que comer. Então Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães. Na verdade, ali já é um começo de uma catequese eucarística, porque Jesus primeiro sacia a fome daquela multidão, e depois Ele vai dizer quem é Ele. Ele é pão, mas não é pão desta terra, é pão que vem do céu. Quem come deste pão, que é Ele, terá a vida eterna. Mas num primeiro momento Jesus Cristo sacia a fome material da multidão. Claro que Jesus quer nos conduzir para esse desejo do pão celeste, que é Ele que sacia a nossa fome. Mas de um discurso para o outro, de um milagre para o outro, existe no meio um mar. E para atravessar este mar, os discípulos vão sozinhos, os apóstolos vão sozinhos, e Jesus fica a rezar durante a noite. No meio da noite, vocês devem se lembrar, o mar fica bravo, vem uma tempestade. E já imaginemos, num lago daquele tamanho que pode ser chamado de mar, uma tempestade era um risco muito grande para os apóstolos. Eles podiam morrer. E aqui nós vemos o consolo de Jesus Cristo.
a presença de Jesus Cristo em meio às tempestades. Claro que se isso aconteceu, também é para nós como que uma figura de tantas tempestades que nós temos que enfrentar na vida. Talvez nós não enxerguemos Jesus do nosso lado, como os apóstolos não estavam com Jesus do lado deles. Mas de onde Jesus estava orando por eles, estava vendo a aflição deles. E no ponto crítico, Jesus vai até eles para socorrê-los e acalmar a tempestade. Vejam que, como os apóstolos e também todo o povo, nós temos que fazer essa travessia do mar. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com Jesus que enche a nossa barriga. Sacia-me a fome de pão, sacia-me das minhas necessidades mundanas. E não é para isso que Jesus veio. Claro que Ele pode ajudar se isso coopera para a nossa salvação, mas isso não é tudo. Jesus quer que nós cheguemos do outro lado da margem para entendermos para que Ele veio, para nos saciar de uma fome de vida eterna. Então, quando Jesus chega diante dos apóstolos, caminhando sobre as águas, eles se assustam, pensam que é um fantasma, até que Jesus diz: não tenham medo, sou eu. Isso cabe a nós refletir um pouco sobre o que nós pensamos de Jesus Cristo. Será que Ele é mais um antagonista que vem e assusta a nossa vida? Será que quando Ele vem, Ele assusta os nossos projetos? Pensemos bem. Nós queremos ficar naquela margem onde Jesus só dá o pão material? Ou queremos fazer essa travessia perigosa, mas chegar na margem segura, onde Jesus vai nos ensinar que Ele é o pão da vida? Não tenhamos medo de Jesus. Às vezes rezamos a Jesus, pedindo que Ele nos socorra, mas com o pé atrás, né? Me socorra nisso, mas eu quero só isso. Nós não queremos entrar no projeto salvífico de Jesus. Tenha coragem. Jesus está falando que mesmo diante dessas tempestades que a gente mesmo às vezes provoca, não é para ter medo. Ele está conosco. Claro que às vezes isso dói um pouco, porque é como que se Deus fosse nos moldando. Essas tempestades da vida, Deus permite para que nós possamos ser moldados e chegarmos salvos à outra margem, onde aprenderemos qual é a finalidade de nossa devoção e adoração a Jesus Cristo. Então, se você está passando por uma tempestade na sua vida, dê graças a Deus. Você está passando de uma margem para outra, uma margem um pouco infantil, um pouco até materialista, para uma margem espiritual, salvífica. Só que no meio disso é inevitável uma tempestade. É inevitável que nós passemos por tribulações. Mas não tenham medo, diz Jesus. Sou eu estou aqui com vocês. E a tempestade assim se acalma com a presença de Jesus Cristo. Este é um grande consolo. Nas tempestades da vida, saibamos, mesmo que não vemos Jesus, da onde Ele está, Ele nos vê. E se o momento ficar muito crítico, Ele tem poder de acalmar a tempestade. Só não vamos gritar de medo. Jesus não é um fantasma. Jesus não vem atrapalhar-nos, vem salvar-nos. Um outro trecho do Evangelho que nós podemos compreender este consolo que Jesus Cristo nos dá é a sua ascensão aos céus. No Evangelho de São Mateus, assim que Jesus sobe aos céus, Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Esta é a maior certeza e o maior consolo que nós podemos ter enquanto cristãos. Jesus que sobe aos céus, meditamos isso há pouco na liturgia, Ele não nos deixa sozinhos, Ele está mais presente do que nunca. Porque veja, quando Ele estava nesta terra, Ele que é Deus, que criou tudo, se dignou se limitar na humanidade,
E celebrar o coração de Jesus é celebrar este grande dogma da humanidade de Jesus. É humano e divino. Ele se dignou se limitar à nossa humanidade, ao nosso modo de ser gente, para nos salvar. Então pensem, Deus que é Deus se limitou a tal ponto de se fazer homem, mas se limitou mesmo. Se ele estava em Nazaré, ele não podia estar em Belém. Se ele estava à beira do mar de Tiberíades, ele não estava à beira do Rio Jordão. Se ele estava falando com Pedro, ele não falava com João. Ele se limitou. Agora, com sua ascensão, e nós proclamamos que Jesus Cristo está à direita do Pai nos céus, agora ele não se limita mais. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, falando com todos, consolando a todos. Então, o segundo ponto para meditarmos é que o cristão não pode ter medo da solidão. Claro que acho que é um dos grandes males do nosso tempo, a solidão. Mas nós cristãos temos essa força. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O Papa Bento XVI, quando ele ainda era padre, no seu livro Introdução ao Cristianismo, ele diz que o medo é o medo de uma solidão. Todo medo é o medo de uma solidão. Pode ver, se nós temos alguém que está conosco para superar alguma tribulação, alguma situação difícil, a gente fica mais tranquilo. Opa, tem alguém por mim, tem alguém me ajudando. Ou se eu tiver que sofrer, tem alguém junto comigo para sofrer. Nós não podemos pensar que não temos ninguém. Claro que a providência de Deus vai agindo de modo que nós encontremos pessoas que nos socorram. Mas uma pessoa, porque Deus é pessoa, está sempre a nos socorrer, dizendo sempre: não tenham medo, pois sou eu. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então, meus irmãos e irmãs, amanhã, quando voltarmos nesta igreja para celebrar a humanidade, a divindade de Jesus Cristo, por meio de seu divino coração, vamos agradecer, ainda hoje, já amanhã também, agradecer a sua presença, que é uma presença salvífica, é uma presença que consola e que nos ajuda nas tribulações do dia a dia. Termino dizendo que este ano venho aqui a este tríduo do coração de Jesus com o coração cheio de alegria. As promessas do coração de Jesus são promessas divinas, não falham, são certeiras. O ano passado, quando vim aqui também, quantas tribulações estava passando, né? E confiei tudo isso ao coração de Jesus. Ele atendeu, e atendeu muito mais do que aquilo que eu podia imaginar. Então, como testemunho para vocês, confiem nesse consolo que é Jesus Cristo. Ele está conosco todos os dias. Não tenhamos medo, pois Ele está presente entre nós. Com vocês repito o que o salmista diz: comigo engrandecei o Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou.